Mais um dia. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada falando de propósito, de valores, de vida, de capacidade de tomada de decisão, de clareza de objetivos. Então, mais um dia para a gente seguir a nossa jornada. E eu já estou vendo algumas pessoas chegando, o Henrique está chegando, a Júlia, o Gil está chegando, o Maurício pontualmente. O Maurício é um baiano que chega na hora todos os dias, 19h42. Muito bom. Rodrigo, puxa vida, quanta gente boa chegando. E hoje, pessoal, nós vamos continuar a nossa jornada. Essa semana, vocês viram quanto a semana está produtiva, está inspiradora. Na segunda-feira, nós tivemos como convidado o meu amigo Dr. Leandro Vaz. Nós falamos de saúde, falamos de disposição, de boa alimentação, de longevidade. Quem gostou? Quem gostou da live do Dr. Leandro e que está aqui hoje de novo? Aí ontem foi um dia de muita emoção, principalmente para mim. Eu recebi muitas e muitas mensagens das pessoas que participaram falando dessa emoção. Nós falamos de simplicidade, falamos de vida, falamos de valores, falamos dos verdadeiros valores da vida, da simplicidade. Principalmente isso, eu falei muito disso ontem, a simplicidade gerando valor, a honestidade dentro dessa simplicidade, a maneira simples de ver as coisas com muito valor, com muito significado para tudo que se faz para uma vida. Então, para mim foi um marco assim, de mostrar para todos, principalmente mostrar para todos de onde eu vim, esses valores que eu jamais vou negar, valores que fazem parte da minha vida e que com certeza eu levei por toda a minha estrada, por toda essa longa jornada. Então, uma experiência fantástica. E hoje nós vamos receber outro grande amigo e vocês vão ver. Eu, inclusive, quero falar para cada um de vocês, bota o dedinho no aviãozinho aí e chama mais gente. Chama mais gente para ter a oportunidade de vivenciar conosco essa experiência. Nós vamos receber meu grande amigo Roberto Santos. O Roberto é um empresário, o Roberto é professor de filosofia, o Roberto faz grande trabalho social e ele vai compartilhar com a gente esses valores de vida, esse propósito de vida e toda a experiência que ele tem para compartilhar com a gente. Então, bota o dedo no aviãozinho aí, chama as outras pessoas, seus amigos, a sua família, para conversar com a gente sobre essas coisas que são os alicerces para a nossa vida, para os nossos objetivos, para aquilo que a gente quer. Eu vou convidar aqui, deixa eu ver se o meu amigo Roberto já está aqui com a gente. Tá aqui, Roberto. Vou entrar com a gente nessa conversa e com certeza, mais uma vez eu vou dizer, será uma conversa maravilhosa, cheia de muita emoção e de muitos valores. Não é isso, Roberto? Que bom você estar com a gente. Muito bom mesmo contar com a sua presença aqui hoje e com certeza será um papo muito bom. Não é isso, Roberto? Com certeza. Boa noite, Zamberto. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. É uma alegria muito grande estar a gente hoje conversando, batendo um papo, conhecendo um pouquinho melhor a história, a nossa história, né? E eu, inclusive, quero te dizer, Zamberto, que eu tenho acompanhado aí o seu trabalho. A gente tem visto aí, né, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, com tantas dificuldades, com tanta essa pandemia, quarentena, as pessoas tendem a ficar com astral baixo, tendem a ficar desanimadas. E eu tenho visto seu trabalho aí meio que na contramão, né? Fazendo um trabalho de fazer com que as pessoas se movimentem, as pessoas busquem, como você gosta de dizer, clarifiquem seus objetivos. É isso, né? Roberto. E não esqueçam seus sonhos. E é muito importante esse trabalho, realmente é uma alegria muito grande estar aqui hoje, participando disso.
Muito bom, Roberto. Nós realmente, no início desse movimento todo, é o que nós até já conversamos. Eu parei e falei assim, de que forma a gente pode fazer para manter esse movimento? Para manter esse movimento contra a inércia, para manter as pessoas com os propósitos de vida, olhando para frente, para ser pessoas melhores, para ser profissionais melhores nesse mundo novo. Porque nós estamos vendo falar essa questão do novo normal. O novo normal, para mim, é um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de viver, um novo jeito de nos relacionarmos. Então, cada um de nós tem que estar muito flexível interiormente e preparados para essas mudanças, aberta a mudanças. E isso vem de dentro para fora. Eu queria, inclusive, começar a nossa conversa te perguntando uma coisa. Você era funcionário público, tinha a zona de conforto de ter um emprego estável, de ter estabilidade, de ter o contra-cheque no dia 20, e de repente você um dia pensou que queria algo diferente para a sua vida e tomou a decisão de sair do serviço público e ir para a iniciativa privada, acreditando nos seus propósitos que você queria. Como é que foi isso, Roberto? Essa tomada de uma decisão de mudança de vida realmente? Então, Zé Humberto, ontem eu vi a live com seu pai, que eu achei assim muito especial, realmente simplicidade, muitas virtudes ali, né? E eu me identifiquei com muitos elementos ali. Eu também tive uma infância muito difícil, muitas dificuldades financeiras, com situações de muita dificuldade. E eu criei, quando criança, um paradigma que depois, com o tempo, eu fui modificando, mas o meu paradigma daquela infância de necessidades foi: eu quero ficar rico. Então foi mais ou menos essa decisão interna, que eu nem tinha muita consciência disso. Bom, no serviço público, realmente tem a estabilidade, né? Mas pelo menos eu não sentia com muita condição, eu não me sentia fazendo diferença no processo. E eu tinha esse objetivo de ficar rico e tal. Então, eu montei empresa fora com a minha esposa e a gente foi desenvolvendo todo um trabalho. Eu costumo dizer que, comparando o serviço público com a iniciativa privada, o serviço público é como um navio muito grande, que ele tem uma direção, ele é lento, é uma direção que normalmente a gente não consegue atuar muito nessa direção, mas quando você vai para a iniciativa privada, é como você vai com uma lancha. Uma lancha você tem mais velocidade, você pode definir a direção, porém, quando vem uma tempestade, o naviozão lá, ele balança muito pouco, e o barco pequeno, ele passa todas as necessidades. Bom, isso tem um ponto negativo e tem um positivo, porque a gente, a partir daí, precisa desenvolver muitas habilidades, a gente precisa realmente enfrentar muitos desafios, crescer, para a gente poder manter com esse barco em alto mar, né? Então, aí eu fui nesse objetivo, a gente foi desenvolvendo, tínhamos uma loja, abrimos uma outra filial na Asa Norte, depois abrimos uma outra no Casa Parque, e um trabalho todo ali, mas casa cinematográfica, carro importado, viagem, porém, algo não se saciava, algo interno não era preenchido. E eu fui então numa busca, inclusive, a gente está agora numa crise planetária, né? Ontem eu estava conversando com os alunos e falando o seguinte: olha, a gente está numa crise, mas crise sempre houve. Crise é cíclica. E a gente tem a crise planetária, a crise de um país, a crise de uma cidade, de uma família pessoal. E tivemos uma crise familiar, um acidente muito sério do meu filho, e realmente eu comecei aquilo que estava dentro de mim, a partir daí, passou a ter um chamado muito forte, né? E aí eu passei a me desinteressar um pouco por todos aqueles elementos que realmente eu não conseguia sentir um preenchimento relacionado àquilo. E foi quando a minha vida foi aos poucos, eu fui encontrando outros caminhos, outras formas de compreender que a vida
é toda essa parte financeira, econômica, realmente é necessário, porém não é só isso, né? O ser humano ele é muito complexo e ele necessita de um preenchimento além do material. E aquela minha busca até então sempre foi material, sempre foi externa. E aí, ao longo desse tempo, eu fui descobrindo outras formas e, a partir daí, me reinventei, mudei a minha atividade, eu mudei para essa empresa que você conhece, né? Que eu tive aí, as pessoas com certeza não sabem, mas eu tive o privilégio de fazer o projeto, toda a reforma imobiliária aqui da casa do Zé Humberto. E nós temos a maior satisfação de dizer quem fez, porque a gente é muito feliz com tudo que aconteceu e de morar aqui nessa casa tão maravilhosa que foi você que preparou para a gente, Roberto. Ter participado desse sonho, né? Que é um sonho. Então foi dessa forma a gente foi caminhando, né? E como eu te falei, outras portas se abriram e foi quando a gente foi assim, se encontrando mais. Roberto, lá se vão, sei lá, próximo de 20 anos que você tomou essa decisão de mudar a sua vida, de fazer outra coisa. Passados esses 20 anos, como é que você se lembra dessa decisão e o que realmente mudou na sua vida? Olha, eu digo o seguinte, foi muito, muito importante. Essa decisão foi muito importante. Eu confesso que no meio do percurso, algumas vezes deu saudade do dia 20, sabe? É aquele... Você é o dia do salário, pessoal. Dia 20 é o dia do salário. Exatamente. Mas foi muito rico, porque hoje eu me percebo como um ser humano. Você falou agora há pouco que profissionalmente a gente tem que buscar essa evolução, realmente. Porém, não só crescer enquanto profissional, mas enquanto ser humano. Então, eu me vejo como uma pessoa que cresceu muito como ser humano, nesse aspecto com SH maiúsculo, e que a gente olha hoje para a humanidade e vendo tanto egoísmo, tantas distorções, tantos problemas, desde o ecológico, a ética, a política, a gente percebe claramente que está faltando no mundo seres humanos com SH maiúsculo, né? Então, eu, ao longo desse tempo todo, eu vejo assim, eu sou muito grato à vida, grato a Deus, por ter tomado essa decisão, por ter trilhado esse caminho e por ter realmente encontrado muitas respostas que hoje me dão uma paz interior, me dão com todos os desafios que a vida apresenta, claro, né? A gente às vezes confunde paz com tranquilidade. Uma paz interna não tem necessariamente a ver com você estar tudo em volta parado. As coisas podem estar em movimento, pode estar com N coisas, mas se você estabelece dentro de si um pilar, né? Um pilar de valores, um pilar que você, com virtudes, com coragem, com determinação, independente das circunstâncias, você pode estar bem. E é isso que eu gostaria de partilhar hoje com as pessoas, com todas as pessoas que possam estar com a gente, para refletir sobre essa possibilidade. Né? Ô Roberto, eu queria até chamar a atenção de todos aqui. Vocês estão observando que durante todo o nosso histórico de lives, e essa semana a gente está falando de equilíbrio lá com o doutor Leandro, de saúde, de disposição. Ontem falamos muito de valores e tudo. Você está dizendo que esse equilíbrio, a serenidade, vem de dentro para fora? É isso? Com certeza, com certeza. Como é que se constrói isso de dentro para fora, Roberto? Então, Zé, a gente, como eu te falei inicialmente, a minha busca era toda para fora, né? E eu percebi que não, era insuficiente. Então, a percepção foi, se não é para fora, só tem uma possibilidade, tem que ser para dentro. Né? E a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro. Essa é uma questão importante. Nesse momento, se a gente estivesse aqui numa sala com várias pessoas, eu estaria vendo você e todas as pessoas e não estaria me vendo. E vice-versa. Então, a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro. A gente está sempre olhando fora, vendo fora. E aí uma porta que se abriu para mim, que me ajudou profundamente, foi me encontrar com a filosofia. Então, a filosofia, eu encontrei a Escola Nova Acrópole, que é uma escola que está presente aí no Brasil todo, em 60 países, e foi uma escola que me abriu as portas para o conhecimento
desses grandes sábios da humanidade, sabe? Ao longo da humanidade tiveram muitos grandes homens, grandes seres, que tiveram essa percepção clara e profunda e vivenciaram muito profundamente o seu interior e fizeram questão de deixar para gerações futuras. E aí, lá eu comecei a compreender isso, comecei a perceber essa possibilidade, inclusive, agora mesmo a gente está no período de quarentena, em que a gente está no interior de nossas casas, né? E às vezes tem pessoas que se desesperam e talvez a gente possa aproveitar essa oportunidade para ir para o interior de nós mesmos, para a gente se conhecer, porque o autoconhecimento é fundamental. A gente muitas vezes sai na vida fazendo coisas, indo atrás de coisas, de objetivos, que muitas vezes nem sabemos direito o que a gente está buscando, mas é como se fosse um paradigma da sociedade, a gente vai atrás, e quando a gente começa a olhar para dentro, a gente percebe que talvez aquilo que você está buscando não seja aquilo que vai te preencher, aquilo que vai te dar uma realização. Né? E a filosofia, ela me ajudou muito nesse aspecto. Essa escola de filosofia Nova Acrópole, ela se coloca na sociedade... Olha, a Elaine lá de BH, a Elaine sempre está com a gente aqui, e ela está dizendo aqui que ela já participou e participa muito da Nova Acrópole lá em BH. Perfeito. Que bom, Elaine. Muito bem. Então, convido quem quiser conhecer, com certeza vai ser, eu acho que vão gostar. Mas então, a filosofia, ela abriu essa possibilidade, esse caminho, né, de você... E outra coisa, que a gente não precisa reinventar a roda. Já existe aí, já existe uma possibilidade, né, já existe um caminho trilhado, ideias, né, ideais, porque isso acho que falta muito hoje ao homem de hoje, ideais, ideias nobres, ideias que você pode não apenas trabalhar por você mesmo, pelos seus interesses próprios, mas perceber a humanidade. A gente, inclusive, costuma dizer que a gente pode aprender muito olhando para a natureza. Se a gente olhar para o nosso corpo humano, aqui que todos nós temos né, composto aí por trilhões de células. A célula hoje do meu cérebro, a célula da unha do pé e do meu dedo, estão trabalhando nesse momento para o todo, para o corpo. E quanto mais ela trabalha para o todo, o corpo fica saudável e todas elas ficam melhores. Né? E a gente olha para a nossa sociedade e percebe que parece que a gente não se lembra disso ou se desconectou desse elemento, que tem relação com fraternidade, e talvez essa situação, dessa crise que estamos vivendo agora, nesse momento, né? Vocês sabem que crise, essa palavra crise vem do chinês, quer dizer, a origem etimológica no chinês é uma palavra composta por duas palavras, oiji, que é como a nossa palavra, por exemplo, girassol. Essa flor são dois nomes compostos, gira e sol forma esse nome. Então a palavra lá que gera a palavra crise no chinês, são duas palavras, que é perigo e oportunidade. Perigo, olha só, nós agora estamos com uma crise, tem perigo, mas tem oportunidade. A gente, será que está vendo essa oportunidade, ou está percebendo que pode ter, né? Ou a gente está só preocupado com os danos e deixa o nosso emocional atuar e a gente se desespera. Né? Então, perigo e oportunidade. Que perigo que tem nesse processo? Está fácil de ver, mas que tem oportunidade, sempre tem. E talvez o homem, a gente está vendo assim um sopro, uma ventania de solidariedade, né? De pessoas modificando sua forma de olhar para o outro, comprando coisas com antecedência sem receber agora. Talvez isso tudo nos ajude a perceber que pode ter uma forma melhor de viver no mundo. A gente continuando buscando os nossos sonhos, os nossos interesses, mas sem se esquecer do todo. Uma célula do nosso corpo que se desconecta do todo, sabe o que vira? Um câncer. Um câncer nada mais é do que uma célula que se desconecta do corpo e faz um tumor. Ela começa a se multiplicar sozinha, independente do corpo. Então, é importante que a gente talvez possamos nos perceber como uma célula pertencendo a esse corpo humanidade. E esses mestres todos estão falando mais ou menos as mesmas coisas, seja numa veia religiosa, numa veia filosófica, mas estão sempre falando a mesma coisa. Olha, quando fala amar ao próximo como a ti mesmo, talvez vocês são células do mesmo corpo, vocês fazem parte desse todo. Então, busquem, quem sabe, né, perceber que quando fala amar, amor está relacionado com isso. Né, com essa ideia de você ver não apenas a parte, mas ver o todo.
Isso aí, pessoal, é o verdadeiro sentido da vida. Roberto, eu ia até falar isso da sua atuação como professor de filosofia, tudo. Agora, as pessoas que não conhecem, que nunca estudaram a filosofia, muitas vezes têm na cabeça essa história, isso é coisa do Platão, isso é coisa do Aristóteles. Como é que é para você e trazendo para nós e para todas as pessoas que são leigas aqui, a filosofia na nossa vida, nos dias de hoje, nesse mundo de pandemia, de transformações, de que forma a filosofia se materializa nas nossas vidas? Então, essa escola que, especificamente, que é a que eu hoje vivencio há 12 anos, que é a Nova Acrópole, ela se coloca exatamente como isso, uma escola de filosofia aplicada, ou uma escola de filosofia prática. Não interessa para a gente apenas ideias muito bonitas, interessantes, que ficam apenas no aspecto intelectual. Né? O Sócrates, que é um filósofo bem importante, ele dizia o seguinte: olha, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, e não aplica na sua vida, você fantasia que sabe, você fantasia que conhece. Porque, na verdade, só realmente você sabe e conhece se você for capaz de aplicar, de aquilo fazer diferença na sua vida. Daquilo você ser capaz de colocar efetivamente na sua vida. Então, é claro que vamos estudar, como eu disse, a gente não inventou nada em Nova Acrópole. Na verdade, é uma compilação desse conhecimento da humanidade, dessa herança de todos nós. Então, quando a gente vai lá estudar, por exemplo, pega um belo conceito de justiça de Platão, e a gente já se encanta com aquela ideia, enquanto a gente apenas se encanta com a ideia, aquilo ali apenas é etérico. Agora, naquele momento em que eu, de repente, estou prestes a cometer um ato de injustiça, e naquele momento eu lembro dessa ideia, trago, e eu modifico o meu ato. Ao invés de um ato de justiça, eu pratico um ato de justiça, e aquele recebeu justiça e não injustiça. Nesse momento, aquele conceito não é mais do Platão. Agora, aquela ideia eu integrei em mim, é minha, e eu estou vivendo isso. Isso com relação a todos os outros valores e virtudes. Então, a filosofia, ela realmente, ao longo desse tempo todo, eu vejo como assim, eu costumo brincar e dizer assim, ó, eu sou a NDN, ou a FIDF, antes da filosofia e depois da filosofia. Porque realmente eu comecei a perceber todos esses elementos e encontrar aquelas respostas, lembra que eu te falei lá de trás, né, que tinha o vazio e tal, e eu lembro sempre de uma história muito... que eu costumo contar, que é a história do Jung, o Carl Jung, esse grande, sabe, esse grande cientista, né, um homem que conheceu profundamente o ser humano. Para mim, a melhor frase do Jung é aquela assim: diante de uma pessoa humana, seja apenas outra pessoa humana. Perfeito, exatamente isso. E ele dizia o seguinte, ele lá recebia na Suíça, um país de primeiro mundo, ele recebia os seus pacientes e pessoas em torno ali da meia idade, chegavam homens e mulheres e diziam assim, olha, tudo que me disseram para ser feliz eu conquistei. Eu conquistei um carro do ano, eu conquistei uma casa bonita, um salário, um bom emprego, viagem, uma família, e continuo com uma angústia, com um vazio. Que vazio é esse? Que angústia é essa? E aí a gente tem nessas tradições, se afirma que o ser humano ele é composto de duas partes. Uma parte física e uma parte metafísica. A parte física é essa, o corpo, né? A gente está se vendo corpo, energia, emoções, essa mente racional. E tem uma parte metafísica, que podemos chamar de ser, né? O ser e a personalidade. Isso é a composição. Quando aquelas pessoas iam no Jung e falavam, olha, conquistei tudo isso, ou seja, elementos externos, aquilo tudo que ele conquistou, só atendia às necessidades da personalidade. Mas e a do ser? Que necessidade é esta? Né? Que podemos também associar com o aspecto espiritual, né? Que a gente, dessa busca nossa, da gente perceber que nós somos um ser complexo e precisamos nos alimentar de várias formas. E a filosofia, ela nos ajuda, porque nós temos inúmeros caminhos que levam a isso. Né? Não apenas a filosofia. Claro que a filosofia, se você tem um perfil filosófico, é um bom caminho. Quem não conhece, se tiver interesse, no YouTube nós temos bastante palestras da Lúcia Helena, que é uma professora nossa lá,
que ela tem bastante palestras no YouTube e muito esclarecedoras, e para conhecer vale muito a pena, quem quiser buscar e conhecer. Né? Pessoal, muitos de vocês que me acompanham no Instituto Z1, no nosso canal, nas lives, eu falo muito de carreira, de ser promovido, de alcançar os seus objetivos. Agora, eu tenho sempre uma preocupação muito grande com você enquanto pessoa, enquanto profissional, que tem equilíbrio, que tem serenidade e que tem clareza verdadeira em relação ao que você quer para você, para a sua carreira, para você que é líder de pessoas. Esse significado, esse propósito de dentro para fora é que vai fazer de você uma pessoa melhor e, consequentemente, um ser humano melhor e um líder melhor e um companheiro melhor na sua área de trabalho, com seus amigos. Não é isso, Roberto? Perfeito. Se nós nos tornamos um ser humano melhor, nós vamos tornar um irmão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um profissional melhor, com certeza, né? Porque tudo parte, como a gente falou agora há pouco, de dentro. Né? Então, essa fortaleza, na verdade, eu acho que o homem só é capaz de ter uma fortaleza se desenvolver internamente. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém pode ter uma firmeza externa se não tiver uma firmeza interna. Né? E eu sempre falo, né, não é que esses elementos externos não são importantes. Com certeza são importantes. Você buscar uma carreira, você buscar ser um profissional melhor, claro, você ter suas conquistas é muito importante. Porém, isso é muito importante como um meio de vida e não apenas como uma finalidade de vida. Né? Porque para que aparentemente, para um homem se realizar, ele vai precisar de muito mais do que apenas esses elementos externos. Inclusive, a gente fala muito de um aspecto na filosofia que é a ética. Né? A ética, o que chamamos em filosofia de ética? A gente chama exatamente da gente desenvolver essa unidade interna. Porque é muito comum que nós temos uma incoerência muito grande. A gente pensa uma coisa, sente outra coisa, fala outra coisa e faz outra totalmente diferente. Então, uma incoerência muito, muito exacerbada. E quando a gente fala em desenvolver a ética, é desenvolver essa unidade interna, essa coerência, essa compreensão primeiro. Compreender, perguntar. Eu acho que uma pergunta é importante. Será que essa vida nossa, qual é o sentido da vida? Né? Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde vou? Essas são perguntas importantes. A vida tem um sentido? Nós nascemos em algum momento nesse planeta, nessa nave esférica, andando a 112 mil quilômetros pelo espaço aí, uma literal viagem. Em algum momento, todos nós sabemos que temos um tempo, não sabemos 60, 80, quantos anos teremos, mas em algum momento vamos dar o nosso último suspiro. E qual é o sentido disso? O sentido é dar esse último suspiro com a conta bancária bem recheada, com um monte de carro na garagem. Qual é o sentido? Tem algum sentido? Né? Você nasceu em Goiás, né? Eu nasci em Pernambuco e outros nasceram, eu não sei se tem baiano aí, mas baiano diz que não nasce, baiano estreia, né? Então nós nascemos, estreamos, estamos aqui nesse processo inteiro. Qual é o sentido disso tudo? O sentido é importante compreender, e a filosofia vai nos ajudar a buscar compreender, para ser esse ser humano, desenvolvendo basicamente virtudes, a coragem, a vontade, a inteligência, o amor, a sabedoria, a determinação. Então, as virtudes, porque, na verdade, os degraus para que a gente consiga galgar esse ser humano maior, mais elevado, cada degrau são as virtudes que a gente vai conquistando. Roberto, nós falamos tanto aqui já dos próprios ensinamentos da filosofia, dessa questão da gente buscar um sentido para a vida, e eu sei que você faz um trabalho social belíssimo. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho social, dessa experiência que você tem na sua vida. Pois é, eu tive, Zé, o privilégio de encontrar um grupo aí há quase 12 anos, em que a gente quis fazer diferença na sociedade. Esse grupo
lá nós temos até, se você permitir, eu vou falar o nome de alguns que a gente Uhum. iniciou. Trata-se da criação de uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, que foi o Irone, a Marta, eu, a Sheila, o Jorginho, a Cássia, a Noel, a Dalva, pessoas que lá no princípio resolveram atuar, né, agir no mundo de uma forma realmente arregaçando as mangas e buscando fazer diferença na vida de pessoas. Então, o perfil lá da nossa casa, hoje nós temos 70 pessoas acolhidas, abandonadas, e o perfil que nós decidimos fazer esse trabalho foi com pessoas onde não existia nenhuma instituição que acolhia essas pessoas, que são pessoas cadeirantes ou acamadas, e todas com algum problema neurológico, tipo paralisia cerebral. O André está dizendo aqui que é um lugar maravilhoso. Oh, que bom, André, que bom que você conhece esse trabalho. Né? Então, paralisia cerebral, tem autismo e outras deficiências. E lá, a gente aprendeu a perceber o seguinte, essas pessoas, normalmente, a sociedade joga para baixo do tapete. Elas ignoram essas pessoas e o sofrimento é muito grande. No entanto, a gente percebe claramente que essas pessoas têm deficiências. Mas, na nossa visão, todos nós temos deficiências. E a deficiência daquelas pessoas são muito explícitas, são deficiências físicas. Mas temos pessoas com deficiência moral, com deficiência ética. Essas pessoas estão aí pelo mundo. Então, só que, normalmente, a gente, por sermos muito assim, estarmos atentos apenas à forma, a gente não consegue ou não percebe aquela deficiência e renega, né? E as outras pessoas que têm essa deficiência que deveriam ser também tratadas, a filosofia acho que é um bom caminho para tratar dessas deficiências. Então, a gente resolveu trabalhar, começamos com duas pessoas, acolhendo 2 pessoas abandonadas, e esse trabalho ele foi se desenvolvendo e com um apoio forte da sociedade. É um trabalho que depende de doações, depende de toda uma movimentação da sociedade. Temos uma liderança lá do nosso presidente, que é uma pessoa muito ativa, uma pessoa que tem uma capacidade de dinamismo muito grande, como o Jorginho e a Cássia, que são os pais sociais, que estão junto com essas crianças no dia a dia. Então, esse trabalho todo, ao longo desse tempo todo, ele foi se desenvolvendo, e lá, Zé, lá a gente não apenas entende nem compreende a existência do que a gente diga, como é que é a palavra, que fugiu a palavra agora, de quando você recebe, né, quando você recebe, da dádiva, né, bom, faltou a palavra, mas a gente, na verdade, percebe que a gente deu um início, um pontapé inicial no trabalho, mas parece que tem forças, sabe, da natureza e forças divinas que vão movimentando, e aquilo tudo hoje funciona de uma forma. Nós temos funcionários 4 turnos, são 4 turnos de 12 por 36, de domingo a domingo, 24 horas por dia, com atendimento. Realmente, quem conhece, como o André aí, sabe que lá a gente busca realmente dar qualidade de vida para eles, a gente busca dar um aspecto de uma vivência familiar, eles têm as suas roupas individuais, então a gente gasta lá hoje em torno de 8.000 fraldas por mês, e luvas, e máscaras e tudo mais, que a gente tem que dar, remédios e tudo mais, mas é um trabalho que, na verdade, ele não está nas nossas mãos mais, ele está nas mãos de Deus, e está nas mãos da sociedade que abraça junto, que apoia, e que a gente realmente vai sendo capaz de conduzir esse trabalho. Roberto, eu tenho alguma experiência nessa área. Quando a gente morava no Rio, eu e Madalena coordenávamos a pastoral vocacional lá da paróquia São Francisco, que a gente trabalhava. Aqui eu ajudo na paróquia Santo Antônio, trabalhando com o Frei, os funcionários, ou seja, me envolvo bastante nesse processo. E eu queria te fazer uma pergunta, você que tem uma experiência infinitamente maior, o que você doa
e o que você recebe. Porque muitas vezes eu aprendi isso fazendo esse trabalho. Um dia um frade falou isso para a gente. Vocês estão pensando que vocês estão doando, vocês estão recebendo muito mais ao fazer isso do que o que vocês estão doando. Como é que você vê isso da sua experiência? Com certeza, quem dá recebe mais do que quem recebe. Isso é algo que eu constato, mas com certeza não é algo assim que eu acho, nem que eu acredito. Com certeza é isso. A gente, inclusive, esse trabalho de Nova Acrópole, que eu estava falando há pouco, né, da Escola de Filosofia, todo ele é um trabalho voluntário. A Nova Acrópole ela funciona nesses 60 países só com voluntários. Então, os professores são voluntários, a pessoa que cuida do café, da limpeza, da segurança, todas as pessoas ali são voluntárias, num processo em que, normalmente, exatamente por isso, você chega, recebe, bebe, aquilo te ajuda no teu processo de vida, e aí você tem uma necessidade, uma vontade de devolver. E aí vai formando esse ciclo do bem, né? Essa corrente do bem, em que as pessoas vão aportando, e a gente percebe, eu te falo, eu dou aula de filosofia praticamente diariamente, e é impressionante o quanto que você, ao estar se doando, o quanto que você recebe, o quanto que você cresce, o quanto que você aprende, o quanto que a relação te faz crescer, o quanto que às vezes uma pessoa que te conta uma experiência de crescimento, que aquilo como satisfaz, como a gente é preenchido com isso. Lá na Vila a mesma coisa. Lá na Vila a gente... E interessante isso, Zé Humberto, que parece que há uma lei, sabe? Há uma lei no universo, uma lei na natureza que está relacionado com esse aspecto. E se a gente observar bem, a gente pode aprender. Porque olha só, o Sol, ele não gera energia e calor só para ele. O rio não bebe a sua própria água. Uma árvore não come seus próprios frutos. E uma flor não exala o seu perfume para si. Parece que é uma lei. Coraçãozinho aqui. O Roberto está falando coisas muito importantes e eu estou vendo pouco coraçãozinho aqui hoje. Por favor, vocês sabem que o coração ele é a fonte, ele é o centro do nosso ser, não é isso? É o centro da nossa vontade, do nosso amor. Então, gente, dê coraçãozinho, pelo menos a cada 10 que você dê para o Zé Humberto, dê um para mim aí, por gentileza. Roberto, a gente vai. Quando a conversa é boa, o tempo vai passando e a gente de repente, nem percebe. Nós já estamos há um bom tempo conversando e eu quero dizer para todo o pessoal que está com a gente aqui o seguinte: propósito. Eu sempre acredito assim na construção de uma carreira, na construção de objetivos que você realmente quer. Agora, tudo isso com sustentação, com o pé no chão, com valores, respeitando os seus valores, tendo propósito, tendo um significado além do que um contra-cheque maior, ou com um poder maior, ou com uma posição maior dentro das instituições. Tem que ter algo mais, um legado, algo que você queira alcançar como pessoa. Roberto, e você me falou, a gente conversando hoje, você me falou do Mandela. É um referencial muito forte que eu tenho. A gente trabalha nas nossas formações. Eu sempre gosto de trazer, até o filme que conta a vida do Mandela, o Invictus, para mim é um referencial de estrutura, de pessoa, de valores muito forte, o Mandela. E você estava falando hoje sobre até aquela poesia que deu todo um parâmetro de vida para o Mandela, não foi isso? Foi isso mesmo. Então, só complementando isso que você acabou de falar, só essa mudança que você falou, a nossa sociedade já mudaria muito, o mundo já mudaria muito, esse trabalho ético. E como disse o Henry Ford, se você acha que pode ou você acha que não pode, você está certo de qualquer jeito. Exatamente. Então, eu espero que você acredite que possa e podemos, com certeza. O ser humano tem um potencial extraordinário e ele normalmente não conhece, né? E essa busca dessa vida interior nos ajuda a nos conhecer, para nos fortalecer externamente.
Mas, bom, mas essa poesia... Eu quero acrescentar em relação ao que o Ford falou, a gente trabalha na programação neurolinguística, o Grinder nos traz, e isso também em relação à questão do condicionamento da mente. Por exemplo, quem veio para o nosso encontro, para a nossa live de hoje, achando que não ia levar nada, não vai realmente levar nada. Agora, quem veio com o coração aberto e disposta a levar algum aprendizado, ensinamento para a vida, está levando muito mais do que isso, com certeza. Com certeza, exatamente. É isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, o rio, a vida, é como um grande rio Amazonas. E você pode ir nesse rio para pegar essa água com uma colherzinha. Você pode ir com um copo ou com um balde. Né? Então, o rio ele está aí. A vida está aí, tudo está aí em potência. Agora, a gente é que vai ter que aumentar o nosso recipiente para que a gente possa beber dessa água, mais dessa água. É isso aí. Da sabedoria e tal. Então, essa poesia, esse poema, do Invictus, todos nós conhecemos a vida do Mandela, sabendo desse extraordinário ser humano e as vicissitudes que ele enfrentou, o sofrimento, e tudo em nome do próximo, porque o Mandela várias vezes teve a oportunidade de assinar um papel e ser livre, mas ele sabia que tinha milhões de pessoas e que ele tinha a capacidade de visão que eles não tinham, então ele lutou, ele entregou o seu bem-estar a favor da sua população. E ele, quando estava lá na prisão, trabalho forçado, com saudade da família, com sofrimento profundo, essa poesia tirava o Mandela daquele ponto mais baixo que ele estava. Ele usava essa poesia como uma ponte para transcender, para subir. E eu gostaria que vocês refletissem, ouvissem essa poesia, mas refletindo. Porque a gente está num momento de crise agora, a gente está num momento difícil. Né? Se a gente associar o nosso momento, mas com o que o Mandela viveu, o nosso é infinitamente menor. Mas dói, e está aí e presente. E a gente tem que superar isso. Então, ouça com essa atenção, e se depois você quiser ir na internet, pega essa poesia, porque ela realmente, em momentos de dificuldade, pode nos ajudar bastante. E ela diz assim: no fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma, insubjugável, agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta. Nunca me lamentei e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta e nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou comandante da minha alma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou comandante da minha alma. Comandante da minha alma. Esse é o verdadeiro equilíbrio de dentro para fora. Roberto, gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Gratidão a cada um. No final eu sempre digo, amizade e gratidão, duas coisas sagradas para mim. Então, te agradeço pela nossa amizade, agradeço a cada um de vocês e tenho uma gratidão muito grande por vocês disporem o precioso tempo de vocês para estarem diariamente com a gente. Roberto, grande abraço e valeu demais você estar com a gente. Abraço, muito obrigado, grande abraço a todo mundo. E que vocês tenham aí uma ótima semana e aproveitem, reflitam e cresçam. É isso aí. Tudo bom. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Temos agora a nossa aula do Vamos Juntos, já o terceiro módulo, que está sendo maravilhoso. Eu vi que tem muita gente aqui. Nós só vamos mudar de canal, tá bom? Vamos juntos. Grande abraço, gente.
Tudo de bom, um abraço. Valeu. Tchau.